Seguinte, ainda está dando o que falar a Conferência Anual de Ação Política, né? Conservadora, ainda repercutindo demais, o CIPEC Brasil, que aconteceu em Balneário Camboriú, presença ilustre de Segre, confere? Sim. E, enfim, na opinião de Lula, do presidente Lula, porém, tratou-se de um encontro antipovo, antissocial e antidemocrático. E a fala foi feita a jornalistas depois da participação dele na cúpula do Mercosul ontem, no Paraguai. Quem também foi citado foi o presidente argentino Javier Milei, que não foi ao evento do Mercosul, mas veio ao Brasil para o Fórum Conservador. Vamos ouvir, temos uma escuta aqui do Lula, então vamos ouvir a fala do presidente Lula. Eu acho que quem perde é quem não vem. É uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participar do reunião com o Mercosul. Eu acho é triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade. Nós, do Mercosul, vamos tentar, sabe, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina, porque nós acreditamos, sabe, na importância da Argentina. A Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul. E aí, se o presidente participa ou não, não interessa. O que interessa é o seguinte, é que o povo argentino precisa do Mercosul e o Mercosul precisa do povo argentino. Mano Ferreira, pelo visto... Cara, o que... Fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que o Milei tivesse participado do Mercosul. Sim. Inclusive porque o Mercosul está muito aquém daquilo que deveria, no sentido de que o Mercosul foi criado para ser uma zona de livre comércio que facilitasse a integração entre os países e também melhorasse a negociação entre esse bloco e outras partes do mundo, facilitando a inserção dos países do Mercosul na economia global. Nós, o Brasil, somos um país extremamente fechado para o comércio internacional, somos a quarta economia mais fechada do mundo na relação exportação e importação sobre o PIB, o que é uma vergonha que nos atrasa muito. Então, seria muito importante para o Mercosul ter a voz de Milei, que é uma voz a favor do livre comércio, da liberdade econômica. Seria muito importante. Isso dito, é absurda a declaração do presidente de tentar estigmatizar e deslegitimar um encontro que, como eu disse, eu posso criticar a qualidade do encontro. Eu gostaria que a política brasileira, em todos os seus polos, tivesse uma qualidade maior no debate de projetos efetivos de país, de política pública para solucionar os problemas sociais tão graves que nós temos. Isso é fato. Mas um grupo existir é algo que é plenamente compatível com a democracia. Aliás, sem a existência de polos opostos, não há democracia. Então, essa fala de tentar deslegitimar e retirar do campo democrático qualquer simples existência de uma reunião entre grupos conservadores é, em si, uma fala antidemocrática que, portanto, contradiz a grande promessa do presidente Lula durante a campanha, que seria a construção de uma frente em defesa da democracia. Quando ele trata adversários como pessoas que devem estar fora da democracia, que não devem ter espaço na democracia, ele que está degradando o espírito democrático. Eu pedi aqui, eu fui solicitado, melhor dizendo, perdão, pelo nosso Segre também, uma oportunidade de trazer mais um detalhe sobre a discussão anterior que, claro, orna e agrega a essa. Tem a ver exatamente com essa questão do Mercosul. E é muito na imprensa nacional e internacional se falou sobre a ausência do Milei na cúpula. Claro, ideologicamente a simpatia é para Bolsonaro, não é para Lula, ninguém discute isso. O Milei esteve na CEPAC e não foi na cúpula do Mercosul. Mas, André, o Milei não foi na cúpula do Mercosul não por uma questão de não querer estar presente nesse lugar, sino porque tinha outra coisa que era prioridade. E essa prioridade era um pacto federativo com os governadores, que foi feito ontem na cidade de Tucumã, e hoje, na Argentina, também é feriado, é um dia da independência. É como se fosse o 7 de setembro para nós aqui. E era necessário a assinatura desse pacto para apresentar hoje dentro desse contexto da independência. E entre os pontos que foram feitos nesse acordo é inviolabilidade da propriedade privada, inegociável a busca do equilíbrio fiscal,
reduzir gastos públicos a níveis históricos em termos de 25% do PIB, fazer uma reforma tributária para simplificar a vida dos argentinos, rediscutir a coparticipação federal, enfim, são 10 pontos. E entre eles, sustentar a abertura argentino-comércio internacional. E aí onde está a questão. Hoje o Mercosul, se nós 4, junto contigo, Bolívia, somos os 5 que participam do Mercosul, Bolívia já é membro pleno, a determinação do Mercosul é que se o PP quer fazer um acordo com outra pessoa e o Mano não quer, ele não pode. Se chama União Aduaneira. E o que propõe o Uruguai na época de Lacalle e agora o Milei também? Retroceder o Mercosul para uma zona de livre comércio em que se o PP quer fazer um acordo, diz, gente, eu vou fazer um acordo, alguém quer vir comigo? E se alguém quer, vai. Mas se o Mano não quer, ele pode fazer do mesmo jeito. Essa é a explicação de como está o Mercosul hoje. Contramão do mundo, né? Contramão do mundo, não. O mundo atual é contramão do mundo, não. O mundo atual é o seguinte... Olha o Brexit. A regionalização... Vamos ouvir o contraponto do PP e a gente te ouve disso. A regionalização, né, está cada vez mais forte. União Europeia, o Mercosul tem que ir para o mesmo caminho. A gente está falando também da ideia de criar o BRICS, que não é só um banco, também para esse sentido. Ou seja, a ideia de você negociar em bloco, né, é muito mais forte, dá muito mais força do que você negociar individualmente. E aí tem uma questão, Marinho, como que impressiona, né? O Milei, ele erra na política exterior, como ele erra também na política interna. Então, o Milei, que recusa o Mercosul, eu até entendo o que o Segré colocou, mas que o Milei venha a público falar exatamente isso que você falou. Desculpa, eu não estou indo no Mercosul porque eu tenho compromissos marcados anteriormente, não. Ele quis deixar completamente a comunicação caos. Ele quis que as pessoas criassem narrativas pela ausência dele. E para a maioria da população, para a maioria do pessoal da América do Sul, o Milei não foi por birrinha com o Lula, por birrinha contra o Mercosul. E, ao mesmo tempo, quando ele vai para a Europa, né, ele falou lá com o primeiro-ministro alemão, ele falou que tinha necessidade de fazer, sim, o acordo União Europeia e Mercosul. Então, internamente, ele critica o Mercosul, mas fora, ele fala a favor do Mercosul, ele fala a favor da negociação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ou seja, o Milei erra e erra muito. Sobre a negociação em bloco, seria melhor se o bloco negociasse, se o bloco fizesse acordos comerciais. O fato é que o Mercosul está sendo uma âncora para os seus integrantes, porque tem uma postura, em geral, protecionista que atrasa os países na abertura comercial. Então, é isso que precisa mudar no Mercosul e, justamente por isso, o Milei seria uma voz importante, porque seria um vetor de abertura. Protecionismo toda hora. A União Europeia é um bloco também protecionista. E ninguém faz parte da política regional. Isso, claro que não. É muito mais integrado, mas tem políticas protecionistas. Peixoto, por favor. Tanto é que a Alstom e a Siemens tentaram se unir também. É porque, na realidade, o PP está preso numa discussão dos anos 90, quando o Mercosul foi, de fato, criado. Ele fala assim, no mundo hoje é regionalidade. O que ele não entende? Que existe grau de regionalidade, grau de integração. O Segré bem trouxe aqui. Livre comércio, um bloco de livre comércio também é um bloco de integração. NAFTA, os blocos na África, os blocos no Pacífico, os blocos na Ásia estão seguindo toda essa lógica de livre comércio e não lógicas de união aduaneira restritiva. Qualquer Google, qualquer aluno de relações internacionais sabe que esse é a marcha do mundo. E o Mercosul vai na contramão disso, criando uma necessidade de comunhão e de agrupamento que não faz sentido para países grandes, especialmente Brasil e Argentina. Só que ele se popularizou muito como uma pauta política, principalmente. E aí, vamos lembrar que foi assinado lá atrás, não foi no PT, mas assim, vários governos se afeiçoaram a ele e ele é visto ali como algo a se defender. Vale mencionar também, Pepe, que o Milei, ele tem uma chanceler, a Diana Mondini, e ela, de fato, estava presente, negociou na cúpula, inclusive defendendo que fosse acordos bilaterais fossem possíveis. Então, ele indicou a pessoa responsável por isso, endereçou isso, e eu não vejo qual é o problema de uma chanceler representar num espaço como o Mercosul. Você não sabe como é que funcionam essas negociações internacionais. Existe um espaço de negociação entre o chanceler... Por favor, meu diploma, relações internacionais, nada. Você mencionou o NAFTA como se fosse algo vigente.
E o Donald Trump disse, this is the worst trade deal ever, e ele foi responsável por revogar ele. O Mercosul é pior e que atualizar. o NAFTA ainda. Perdão? O Mercosul é pior que o NAFTA ainda, porque ele tem a união aduaneira geral, então não permite os acordos bilaterais entre os países do grupo. Mas você há de concordar que talvez desde o Brexit e fenômeno Trump, sim, grandes acordos transnacionais estão sendo rechaçados. Sim. O mundo está vivendo uma recessão da globalização, está vivendo uma onda de protecionismo. Só que a gente precisa situar que o Mercosul e o Brasil nunca passou pela onda da globalização. Então, é como dizer que a gente tem que fechar o que já está fechado. Qual país passou pela onda da globalização, mano? Todos. O Brasil é a quarta economia mais fechada do mundo. Primeiro, uma coisa que me deixa estarrecido, cara, que a gente não consegue fazer uma manifestação sem citar o meu nome. Ai, né? Todo Deus. Todo hora, o Felipe, o PP, o PP. Se trata. Para, me larga, tal. De verdade. E outra coisa, esse tipo de argumento vai pegar o livro acadêmico, esse argumento funciona no teu concurso de debate. Agora, no mundo real, no mundo real, quando você quer criar um debate... Então refuta. Um debate amigável. Eu refutei, você não refutou o que eu falei. Eu quero trazer mais um detalhe aqui, é muito tema pra gente trazer. Falar, é impressionante. Não. Que isso? Pepe, Pepe, por favor. Quer brigar? Então é pra deixar brigar, Helena? Então vamos deixar brigar. Vai, então refuta aí. Fala aí, onde que tá errado? Aponta erros. Então você não refutou o que eu falei. Refutei, Pepe. Não é uma questão da década de 90. Não é uma questão da década de 90 a regionalização da economia e a criação de blocos. Grau de Tanto é que nós estamos vivendo... Grau de regionalização. Tanto é que nós estamos vivendo hoje em dia cada vez mais o fortalecimento de blocos e a criação de outros blocos. Não estamos. Podemos incluir, André, no debate que algum dia espero ter com esse cidadão. Como não tá? O que é o BRICS, gente? Eu vou trazer mais um elemento aqui para jogar querosene no fogo. O que é o BRICS? Pepe. Vai te ajudar, Pepe. Ela tá mentindo na cara dura. Ela joga mentira o tempo inteiro. O que é o BRICS? Ela mente o tempo inteiro. Defina o BRICS. Eu não minto. Meu filho, defina o que é o BRICS. É a união dos países emergentes para se fortalecer e se emancipar. Mas é uma união aduaneira? Não é comercial. Pode chegar a esse ponto. Não é comercial. Óbvio que pode chegar a esse ponto. Óbvio que não é. A questão. Pode chegar a esse ponto. O Mercosul, o problema do Mercosul é que não há uma política clara do que a gente quer fazer com o Mercosul. Mas o Mercosul tem uma importância muito grande para todos os países envolvidos. E quando o Mano coloca a questão do protecionismo, o mundo hoje e sempre foi protecionista. Sempre foi protecionista. A Alemanha foi protecionista. Olha o grau de integração da economia os Estados global, Unidos foi protecionista. Deus, Pepe. Então você coloca de um jeito como se o Brasil nunca tivesse passado pela globalização plena, pela abertura do mercado pleno. Mas todos os países do mundo, todos os países do mundo não passaram por esse momento que você quer colocar que foi... O Brasil é a quarta economia mais fechada do mundo. Qual que é melhor? É Singapura? Você quer ser Singapura? Eu não quero ser Singapura. Qual a segunda maior? Suíça, abertura? Eu não quero ser uma Suíça. Desculpa. Não quer ser uma Suíça? Eu gostaria de ser uma Suíça. Gustavo Segre. Gustavo Segre. Você quer ter só banco. Gustavo Segre. Quer ter só banco e chocolate. Eu quero muito mais que isso. Agora você está monopolizando a fala, vamos democratizar, já que você é um sujeito que aprecia aqui a pluralidade de ideias. Segre, que história é essa que o consumo na Argentina de carne despencou? Calma, querido, calma. Que história é essa? Que história é essa? A carne está complicada. Na Argentina, a crise está complicada. Pelo menos o Milei não prometeu que ia chover picanha. Não prometeu. Não está taxada. Não está taxada. Não tem carnes nobres taxadas. O IVA lá é para todo mundo igual, alto, 21%. Mas a situação da crise argentina é tão grave que, para você ter uma ideia, para a nossa audiência ter uma ideia, está sendo vendida nos supermercados os fiambres, por exemplo, os embutidos, por fatia. Você não compra 100 gramas, 200 gramas, você compra 2 fatias, 3 fatias para fazer um sanduíche e pronto. Quando você compra, por exemplo, no final do ano, um panetone, era por porção, de tão crise que tem. E esse consumo de carne, pelo preço, obviamente, pela crise que está passando a população argentina, tem o menor consumo nos últimos 110 anos. Uma coisa que é crítica, sobretudo para a tradição da carne argentina tão boa, o churrasco, o assado argentino, que não está nas mesas dos argentinos hoje em dia.